autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes, pós-mortem, à homenageada, a jornalista e poeta Narcisa Amália de Campos, representada pela senhora Nilza Erickson. Gostaria de convidar para compor a mesa de honra e que também receberão moções de aplausos e congratulações aos homenageados. A senhora Ana Fedres, pesquisadora e docente da UF. Foi a responsável direta, a Ana, pela publicação da segunda edição do livro Nebulosas, depois de 145 anos. Vamos agora convidar a nossa querida prefeita Carla Capucci, de São João da Barra, representando o Centro Cultural Narcisa Amália. Convidar a nossa querida presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, Soninha Pereira, representando a Câmara de São João da Barra. Convidar Silene Guedes, atriz, dramaturga, jornalista e produtora cultural, que trabalhou já em grandes jornais, o Globo, Jornal do Brasil, Revista Época, e atualmente está no ar na novela Garota do Momento, da Rede Globo. Ela escreveu e atuou na peça Narcisa com a companhia de teatro Baú da Baronesa. Convidar a senhora Cristina Ramalho, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Sergipe. Trabalha com análise de poesia épica e lírica. Seu livro, Um Espelho para Narcisa, em 1999, foi fundamental para resgatar a importância da escritora para os estudos literários. Convidar Bruno Costa, historiador e jornalista, professor, autor da mais recente biografia de Narcisa Amália. Convidar a professora, nossa colega Maria José, que é a diretora da Escola Municipal Narcisa Amália, aqui no Rio de Janeiro, já agradecendo também a presença dos aluninhos que já estão conosco aqui. A banda União dos Operários também, a gente quer agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês, essa banda centenária, fundada em 1892, declarada Patrimônio Cultural do Estado em 2008 e reconhecida como ponto de cultura desde 2010. A banda executará peças musicais do século XIX, baseadas em poemas da Narcisa, em arranjos do músico sanjoanense e Jones Machado, e que pela primeira vez toca, né, mesmo com esse tempo todo, mas é a primeira vez que vem ao Rio de Janeiro tocar, né, mostrar a beleza da arte aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Solicito a todos que se coloquem. A Beth Araújo eu não convidei, não? Pelo amor de Deus, desculpa, gafe. Convidar a nossa querida atriz, Beth Araújo, também, para compor a mesa.
Ela é atriz e arte educadora, desenvolveu diversos projetos sobre poesia e teatro, especialmente em escolas. Criou o projeto Poetas Brasileiras na Cena do Brasil no século XIX. Muita honra a gente recebe, né, esse grande ser humano aqui. Então, agora a gente solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pela Banda União dos Operários. Agradeço desde já por abrilhantar esta cerimônia.
Quero registrar aqui a presença de várias pessoas ilustres. Agradecer a presença de vocês que vieram de longe, de São João da Barra, vieram aqui, né, qual o nome do local da escola aqui do Rio? Guaratiba. Agradecer a cada um de vocês que aqui representa e a gente vai saudando nominalmente durante a nossa sessão. Saudar o vereador Elísio Rodrigues, o vereador Julinho Peixoto, Rodrigo Machado, vereador Cacá, vereador Caio César, vereador Léo de Lolô, vereador Romenique, vereador Júnior Monteiro, vereador Eziel Pedro, vereadora Joyce Pedra, todos vereadores e vereadoras da Câmara de São João da Barra que estão aqui nos prestigiando, junto à nossa presidenta da Câmara, vereadora Sônia Pereira, e a nossa querida prefeita Carla Capucci, que já se encontra aqui. Saudar Bruno Costa, ouvidor da Secretaria de Cultura, e também um dos agraciados aqui nessa noite, o secretário de Segurança Pública de São João da Barra, Anderson Campinho, o doutor Ralph, procurador do município, o Gil Wagner Miranda, secretário de Cultura de São João da Barra, o nosso querido Igor Manhães, Luciano Barreto, superintendente de São João da Barra, Alexandre Magno, diretor da SJB Prev, Marcinho Martins, secretário de Pesca de São João da Barra, Sidney Santana, da UENF, representando a UENF, João Amaral, presidente do Conselho de Cultura do município de São João da Barra e do Estado do Rio de Janeiro, Dulce Taranto, representando a Academia Resendense de História, Patrícia Xerene, minha querida amiga e vereadora do município de São Francisco do Itabapoana, Helenine Pereira Franco, subsecretária de Cultura de São João da Barra, Rita Éricos, filha de Nilza Éricos, que é da família de Narcisa Amália, que se faz aqui presente e tanto nos engrandece nesta tarde. Senhoras e senhores, é com imensa honra e profunda emoção que nos reunimos hoje nesta casa para prestar um tributo mais do que merecido à poeta, jornalista, abolicionista e educadora Narcisa Amália. Neste dia especial, em que entregamos a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, reconhecemos não apenas a grandiosidade de sua trajetória, mas reafirmamos o compromisso de manter viva a sua memória e o seu legado, que por décadas esteve injustamente esquecido. Narcisa Amália, nascida em São João da Barra, no dia 3 de abril de 1852, quer dizer, nascida no dia de hoje, né? 3 de abril. Foi uma pioneira em muitos sentidos. Primeira jornalista profissional do Brasil, poeta consagrada ainda em vida e uma incansável defensora da emancipação feminina e da justiça social. Sua voz, que ecoava nos jornais e nos versos de nebulosas, não se calou com o tempo. Pelo contrário, ressurge agora com a força necessária para inspirar novas gerações. Hoje, nesta solenidade, temos o privilégio de contar com a presença de estudiosos e artistas que, ao longo dos anos, tem se dedicado a resgatar a relevância de Narcisa para a literatura e para a luta pelos direitos das mulheres. Pesquisadoras como a Ana Friedrich e Cristina Ramalho, o historiador Bruno Costa e a dramaturga Silene Guedes contribuem para iluminar os caminhos trilhados por essa escritora que, apesar do apagamento histórico, nunca deixou de ser símbolo de resistência e inovação. Além da entrega desta honraria,
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, através de um projeto de resolução proposto por nós, também aprovou a criação do Prêmio Narcisa Malha de Literatura e Jornalismo, voltado para jovens estudantes do ensino médio. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com o estímulo à produção literária e jornalística, incentivando os novos talentos a seguirem os passos desta mulher à frente de seu tempo, e permitirá levar o nome de Narcisa a todas as escolas do Estado. A cultura e a história de um povo são construídos por aqueles que ousam questionar, inovar e lutar. E Narcisa fez isso com maestria. Seu pensamento progressista, sua poesia combativa e sua atuação na imprensa e esforços em favor dos direitos humanos demonstram que sua luta permanece atual. Ainda hoje, enfrentamos desafios semelhantes aos que ela denunciava no século XIX. E é de nossa responsabilidade garantir que seu sonho de um mundo mais justo e igualitário continue vivo. Como ela mesma escreveu em 1882, em sua crônica, A Mulher do Século XIX. Entre nós, a instrução, mesmo a mais elementar, tem até aqui constituído o monopólio do homem. Ora, à medida que o homem sobe, a mulher desce naturalmente. E essa diferença cria entre ambos uma profunda separação intelectual e moral, que arrasta consigo todas as desordens do lar. Portanto, ao concedermos esta medalha, reafirmamos nosso reconhecimento e nossa gratidão a Narcisa Malha, que sua obra continue a ser estudada, sua trajetória exaltada e seu exemplo seguido, porque honrar Narcisa é honrar todas as mulheres que, com coragem e talento, se recusam a serem silenciadas. Convido agora para fazer uma declamação a nossa atriz Beth Araújo. Porque sou forte, de Narcisa Malha. Dirás que é falso. Não. É certo. Desço ao fundo da alma cada vez que hesito. Cada vez que uma lágrima ou que um grito trai-me angústia, ao sentir que desfaleço. E todo assombro, todo amor confesso, o limiar deste país bendito cruzo. Aguardam-me as festas do infinito. O horror da vida deslumbrada esqueço. É que há dentro vales, céus, alturas, que o olhar do mundo não macula. A terna lua, flores, queridas criaturas, e soa em cada moita, em cada gruta, a sinfonia da paixão eterna, e eis-me de novo, forte para a luta. Nossa gratidão a essa atriz tão talentosa, a Beth Araújo, né, pela
Linda declamação. Convido agora o nosso querido amigo, historiador sanjoanense e jornalista Bruno Costa, para também fazer a saudação e falar um pouco sobre Narcisa para todas as pessoas. Pena que o tempo é muito curto, né? Mas... Já vi o recadinho aqui, 3 minutos. Gente, boa tarde a todas as pessoas presentes, a deputada. Né? Meu nome é Bruno, tenho cabelos grisalhos, estou usando um terno preto, camisa rosa, estou sentado, né, na mesa com várias mulheres. Né? E já a minha presença única aqui, o único homem nessa mesa, já mostra que o legado de Narcisa Amália ficou. Né? Porque lá no século XIX ela lutava exatamente pela emancipação da mulher. Foram várias bandeiras, mas em todo o discurso que ela tinha oportunidade de fazer, ela achava um absurdo as oportunidades serem desiguais. Porque ela sempre falou que se a mulher tiver oportunidade de homem, ela vai voar longe, e assim aconteceu. Nós temos na mesa aqui uma deputada mulher, uma prefeita mulher, uma presidente de Câmara mulher, intelectuais mulheres. E, gente, isso é o legado de Narcisa Amália, né? Então, quando eu me debrucei para escrever a biografia dela, que tem só 552 páginas, foram 2 anos e meio de pesquisa. Né? E aí, Glaucio, né, um dos assessores de Carla, com o João, falou assim, rapaz, você imaginava que ia chegar nesse ponto? Falei, não. Né? Eu recebi uma ligação de Luciano Barreto, que eles estavam discutindo exatamente sobre a questão da medalha Tiradentes e a possibilidade de ser Narcisa Amália, e, evidentemente, a deputada topou de imediato, porque é impressionante como que Carla, enquanto esteve em posição de poder, lembrou do legado de Narcisa Amália. Né? Seja lá em São João da Barra e agora aqui nesse momento histórico da medalha Tiradentes. E olha que curiosidade, né? Em carta, Narcisa Amália diz que esse senso de justiça dela, esse senso de liberdade, ainda foi quando ela era pequena em São João da Barra, aprendeu através de contos com seu avô, o major Joaquim Jacome de Oliveira Campos, que ensinava exatamente essas percepções de justiça com ancestralidade a Tiradentes. E hoje a gente está aqui, né, na LERJ para ela receber, pós-morte, a medalha Tiradentes. E aí é importante, né, que esse movimento que eu fiz, que gerou isso daqui, não começou comigo. Né? Esse impulso que me deu de escrever a biografia dela, primeiro vem... Cadê ela? Primeiro veio com a Ana Feidrich, que, pesquisadora importantíssima com o nome de Narcisa, relança nebulosas. E aí, quando eu, assistindo pelo YouTube, ela chama, não, vamos chamar agora a bisneta de Narcisa Amália, Nilza Erickson. Eu falei, calma aí, tem coisa errada. Narcisa não tinha filho, não tinha filha. E aí isso me impulsionou a escrever e a buscar essa filha que até então era existente na historiografia de Narcisa Amália. E eu perguntei a Nilza, mas a Nilza falou assim, não, mas a gente não sabia que ninguém sabia. Então, esse movimento é importante. E antes de Ana, estou aqui com a Cristina Ramalho, em 99, escreveu também sobre Narcisa, e com o prefácio de João Oscar. Então, né, e antes de Cristina, e eu fiz questão de trazer aqui, que eu acho importante, a André está aí, né? Cadê a André? A André Pinto está ali. Eu trouxe o livro de João Oscar, né? Importantíssimo para o legado, né, de Narcisa Amália em São João da Barra. E tão importante quanto, eu trouxe aqui, porque eu futuquei tudo de Narcisa, né? Trouxe aqui a primeira biografia dela, de Antônio Simões dos Reis, de 1949. Para mim, enquanto pesquisador, historiador, se ele não escreve essa biografia, tem essa generosidade, talvez a gente não estivesse aqui. Né? Porque ele escreve em 1949, e em 1952 é o centenário de nascimento de Narcisa. Então, teve festa em São João da Barra, feriado, nas academias de letra. E aí, deputada, como que a história é cíclica? Se você pegar o meu livro, em 1952, São João da Barra tinha um deputado,
Simão Mansur, e ele fez um discurso para Narcisa Amália, e hoje nós temos você aqui, felizmente, para também fazer um discurso para manter vivo esse legado de Narcisa Amália, que não brilhou só no Brasil, brilhou também no exterior. Então, a maior das sanjoanenses, que a gente tem muito orgulho, né, de dizer e estar aqui, né, a gente fica muito feliz, deputado, de você estar consolidando isso. E, além da medalha Tiradentes, esse prêmio que você falou agora, né, o Prêmio Narcisa Amália de Literatura e Jornalismo para a Rede Estadual de Educação, eu não sei se você ainda conseguiu mensurar, mas nós estamos falando de 1.200 escolas estaduais e 600 mil alunos de 15 a 17 anos que vão poder se aprofundar na poesia, nas crônicas e no jornalismo. Parabéns para você, parabéns para todos aqui presentes. A gente que agradece, Bruno. E muito desse evento tem parte sua, ajuda sua, e a gente agradece muito, porque é uma história que tem que permanecer na memória e ser contada. Vamos dando continuidade aqui, vamos agora convidar para falar a Ana Fedres, pesquisadora e docente da UF, aqui presente. Né? Cadê a... Aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a mesa, a deputada Carla Machado e demais colegas aqui presentes. É uma honra estar aqui hoje homenageando Narcisa Amália. Eu sou professora de literatura brasileira na Universidade Federal Fluminense e pesquiso escritoras silenciadas já há mais de 10 anos. Comecei a estudar Narcisa Amália há mais de 10 anos, seguindo os passos das minhas precursoras, Silvia Paixão e Cristina Ramalho. Cristina, que hoje nos honra com a sua presença. Naquela época, o cenário era completamente diferente. Quando organizei a reedição do livro de poemas Nebulosas, publicada em coedição com a Biblioteca Nacional em 2017, esse livrinho aqui, enfrentei muitas resistências. Editoras se mostravam hostis, alegando que não havia qualquer interesse mercadológico em publicar uma poeta mulher do século XIX. Os argumentos eram sempre os mesmos. Poesia não vende no Brasil, mulher escritora menos ainda. E poesia romântica do século XIX não teria qualquer conexão com os nossos dias. Afinal, quem leria Narcisa Amália? Quem se interessaria por ela? Apesar de todas as dificuldades, o livro foi publicado, e desde então nunca mais deixei de estudar Narcisa, de falar sobre ela, de levá-la para as minhas aulas de literatura, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Assumi esse compromisso de levar a palavra da Narcisa Amália e de tantas outras escritoras do século XIX, injustamente silenciadas, a todos os lugares. E a publicação de Nebulosas, lá em 2017, também me trouxe uma surpresa emocionante. Foi por meio dela que conheci Nilza, a bisneta de Narcisa Amália. Nosso encontro foi mais uma confirmação de que o gesto de resgatar vozes do passado também pode construir pontes afetivas e vivas no presente. Logo após o lançamento, concedi algumas entrevistas a jornais. Em uma delas, foi publicado um pequeno fragmento do poema de Narcisa Amália. Pouco depois, um professor do curso de letras fez um comentário público lamentável. Afirmou que o apagamento de Narcisa Amália era justificado. Estava implícito em suas palavras que, para ele, aquele poema não tinha qualidade e, por isso, não merecia ser lembrado, muito menos republicado. E eu poderia, infelizmente, citar outros exemplos de hostilidades semelhantes. Mas hoje, uma década depois, Nebulosa tem novas edições. A obra entrou para a lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Em 2026, 27, 28, todos os candidatos do vestibular da USP terão que ler Nebulosas. Tive a alegria de organizar uma nova edição pela Companhia das Letras. Também trouxe aqui para mostrar essa edição da Penguin. E minha querida amiga Maria de Lourdes Eleutério preparou uma edição belíssima, publicada pela editora 34.
E qual não foi a minha emoção ao ver na Folha de São Paulo uma resenha crítica do livro com 5 estrelas atribuídas à obra. Hoje, Narcisa Malha é 5 estrelas. Hoje, aquela que foi musa de tantos poetas oitocentistas é novamente 5 estrelas. Hoje temos sua biografia, fruto do trabalho empenhado e incansável de Bruno Costa. Salve, Bruno! Hoje temos documentário e peça teatral sobre Narcisa Malha. Silene Guedes e sua companhia deram um palco para a Narcisa. Hoje, a deputada Carla Machado entrega, com justiça e honra, a medalha Tiradentes à Narcisa Malha. E aproveito a ocasião para enfatizar a importância do apoio público e estatal às ações que visam reconstruir essa história apagada. Eu me sinto profundamente feliz por estar aqui, nesse momento tão emblemático para a história da literatura. Já estou finalizando, tá, gente? Me falaram que eram 10 minutinhos, eu cortei aqui para ficar 5, tá bom? Então, eu me sinto profundamente feliz por estar aqui, nesse momento emblemático, para a reescrita da história da literatura brasileira. O que sempre me impressionou foi o apagamento de Narcisa Malha. Como pode uma poeta que publicou numa das maiores editoras do país, a editora Garnier, na época, essa poeta que foi lida, elogiada por Machado de Assis e tantos outros, ela foi premiada, reconhecida, celebrada, como pode Narcisa Malha desaparecer da memória literária brasileira? Por que não estudamos Narcisa Malha? Por que ela não está eternizada nas histórias da literatura brasileira? Ela foi uma importante intelectual no século XIX, uma poeta romântica, feminista, republicana, abolicionista, tradutora do francês e jornalista profissional. Em sua produção poética, destacam-se a diversidade temática, o domínio técnico da forma, da lírica, do poema e o diálogo com grandes nomes do romantismo. Mais do que isso, Narcisa rompeu as expectativas de gênero ao escrever uma poesia de cunho político e social, que dialogava com Castro Alves e denunciava os horrores da escravização. Considerada uma das primeiras feministas do Brasil, enxergava com notável lucidez a condição das mulheres de sua época. No artigo A Mulher no século XIX, ela denunciou a profunda separação intelectual e moral entre homens e mulheres. A inteligência feminina era vista como algo perigoso, armas para o mal. Narcisa sabia, para tornar uma mulher inofensiva, bastava mantê-la na ignorância. Sua angústia diante da desigualdade de gênero também é revelada em suas cartas. E aí nós temos diversas cartas, e eu vou pular essa parte por conta do tempo. Hoje temos o dever de lembrar Narcisa Malha. E mais do que lembrar, temos o dever de lê-la, estudá-la, reconhecê-la como parte essencial da nossa literatura. Que a memória de Narcisa, essa mulher brilhante, ousada e resistente, continue a nos iluminar e abrir caminhos. Muito obrigada. A gente que agradece a pesquisadora e docente Ana Fedres, e quero registrar aqui a presença do nosso diretor-geral, nosso amigo, nosso querido Marcos Brito, que eu chamei para vir para cá, fazer uso da palavra, mas ele é sempre aquela presença, né, parda, mas que está sempre junto e sempre ajudando a todos nós, e eu sou muito grata. Quero registrar também a presença de uma criatura muito especial, que é o Ian Roberto Tabosa, que ele é autista. Cadê o Ian? Tá ali. E ele, gente, é desenhista, caricaturista e está fazendo desenhos em tempo real. Então, ele está aqui e, ao final, nós vamos estar... ele já está mostrando os desenhos, palmas para ele, né, Ian? É a arte que é mostrada por todos, e a gente agora convida, né, a nossa querida pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe, né, a Cristina Ramalho, que nos está dando a honra, que veio de Sergipe, né, para estar aqui abrilhantando esse evento. Por quê? O tema é Narcisa Malha. Por favor. Boa tarde a
fazer parte desse momento. Eu sou carioca, mas vivo em Aracaju há 13 anos, virei sergipana e aracajuana, sou apaixonada por aquela terra. Mas vou contar um pouquinho para vocês da minha história com a Narcisa. Eu vou fazer uma fala um pouco mais informal. Eu era aluna do mestrado na UFRJ e fiz uma disciplina com o professor Antônio Carlos Sequim, que naquela época nem era membro ainda da Academia Brasileira de Letras. E a disciplina dele era uma disciplina que tinha como proposta resgatar autores e autoras não canônicos do romantismo brasileiro, da poesia romântica brasileira. Então, ele colocou uma lista na mesa com alguns nomes, acho que uns 15 nomes, e só havia o nome de uma mulher, Narcisa Amália de Campos. Quando eu, como aluna, vi aquela lista, eu falei, eu posso ficar com a única mulher dessa lista? Ele, pode, então eu fiquei. E aí passei a procurar saber quem tinha sido Narcisa Amália, enfim, era 1997, vocês têm que levar em consideração que pesquisar na internet não era algo como hoje, né? Então, o que aconteceu? Eu fui para a biblioteca da UFRJ, do curso de letras, um dia só para isso, para ver se eu achava nas historiografias literárias alguma coisa sobre ela. Quando eu cheguei à biblioteca, eu reparei que eu não tinha levado minha carteirinha da biblioteca. Eu falei, não acredito que eu saí do Meia para a Tijuca, ou para o UFRJ, para o Fundão, e esqueci a carteirinha. Fiquei desolada. Aí tinha um sofá e uma parte com umas estantes que ficam umas enciclopédias antigas. Não sei, hoje em dia eu não sei como está. E eu sentei ali para fazer uma hora para voltar para casa e resolvi andar e olhar aquelas enciclopédias. E na hora que eu estava olhando as enciclopédias, eu vi, entre 2 exemplares de uma coleção, um livro pequenininho, velho, e na lombada estava escrito Narcisa Amália. Vocês podem imaginar como eu me senti. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Eu peguei o livro, eu tremia com aquele livro, eu falei, meu Deus, não é possível. Fui para a bibliotecária, eu estava com uma pasta que tinha lá o nome da minha pesquisa e tal. Olha, moça, eu achei esse livro aqui, eu estou fazendo pesquisa sobre essa poeta. Ela falou assim, fulana, ela achou um livro não catalogado. Era um livro não catalogado do Antônio Simões dos Reis e que estava fechado, aquele livro antigo que você tinha que usar um estilete para abrir as páginas. Ele nunca tinha sido lido e nem catalogado. Eu peguei o livro e falei, pelo amor de Deus, deixa eu levar esse livro para casa. Ele não está catalogado, eu prometo que eu devolvo um dia que a senhora disser. Enfim, ela ficou comovida com o meu apelo, deixou que eu levasse e ainda falou assim, olha, mas use luva e use máscara, porque esse livro deve estar com fungo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer por causa dessa pesquisa? Enfim, tomei todo o cuidado. E aí, a partir desse momento, eu me senti acompanhada pela Narcisa Amália, como se ela tivesse dito para mim, faça essa pesquisa. Eu fiz a pesquisa, era uma monografia de disciplina, mas acabou com 125 páginas, podia ter sido minha dissertação de mestrado, mas eu era de outra área, eu era de ciência da literatura. Então, o que eu fiz? E isso foi em 97. Em 1999, eu publiquei essa monografia, esse livro, Um Espelho para Narcisa, Reflexos de uma Voz Romântica, que foi o meu primeiro livro como crítica literária. Então, assim, de lá para cá, várias coincidências aconteceram, várias vezes, coisas até um pouco surreais. Então, eu sempre me senti acompanhada por Narcisa Amália. E, assim, é uma honra muito grande estar aqui e uma felicidade muito grande que ela tenha esse reconhecimento. E a última palavra, há escritores e escritoras, artistas, enfim, que, com medo de perder público, querem se afastar da política. Um artista, um escritor, uma escritora, um poeta que se afasta da política não entende que tudo passa pela política. E se a gente não usa a política para desenvolver a nossa cultura, a gente não chega a lugar nenhum. A gente fica na bolha da universidade e de lá a gente não sai. Então, parabéns, Bruno, pelo seu trabalho jornalístico. Parabéns a todos vocês que têm feito, desenvolvido. E é realmente uma honra. Parabéns, Carla, por tudo que você está fazendo pela Narcisa Amália. Obrigada. É muita emoção, né, gente? Agora nós vamos chamar a Silene Guedes, atriz, né, dramaturga, para poder ela também, né, falar um pouquinho, fazer sua saudação à Narcisa Amália.
Olá, boa tarde. Queria saudar a mesa, agradecer por estar aqui junto de vocês, agradecer à deputada Carla Machado por essa ocasião histórica. É muito bonito, já me senti comovida e em vários momentos aqui com as falas anteriores. Me convidaram para falar especificamente sobre Narcisa Amália como jornalista, porque é minha primeira formação. Eu sou jornalista. Trabalhei em redações, várias redações no Rio, como repórter, como editora. E eu vou ler um pouquinho para vocês aqui sobre do que Narcisa falava como jornalista, porque eu acho que isso tem muito a ver com o fato de ela ter sido vítima desse apagamento, desse silenciamento que hoje a gente tenta anular, né? Nós, mulheres, somos 40% a 50% dos jornalistas nas redações hoje no Brasil. Nas chefias das redações, nós somos 21%. Sim, ainda há desigualdade. Mas se um dia eu tive a chance de pisar numa redação, eu devo a Narcisa Amália, considerada uma pioneira do jornalismo profissional exercido por mulher. E devo a muitas outras que editavam, escreviam e consumiam periódicos e suplementos femininos no século XIX. Na imprensa, a poeta Narcisa Amália também foi a pensadora Narcisa Amália, uma pensadora da conjuntura política e social do país e, principalmente, da defesa da liberdade e da educação da mulher. Era uma atividade perigosa o jornalismo que Narcisa e algumas de suas contemporâneas exerciam. Perigosa para as suas reputações, para as suas carreiras, para a família e o futuro. A atividade de Narcisa Amália na imprensa deveram-se os ataques que levaram ao apagamento de sua memória por tanto tempo. Ela própria relata em 31 de dezembro de 1889 no jornal A Família. Abro aspas. Suponho ter sido eu, no Brasil, quem primeiro ergueu a voz clamante contra o estado de ignorância e de abatimento em que nós, mulheres, jazíamos, em artigo que denominei A Mulher do Século XIX. A essa voz responderam-me menos delicadamente alguns cavalheiros da imprensa paulista. Acusaram-me de aspirar ao nirvana do budismo. Valeram-me de pseudônimos feminis e, assim, disfarçados, afirmaram que minhas opiniões eram hauridas em livros cuja leitura importava em atentado ao pudor da mãe de família. Espíritos másculos recearam que, porventura, a um meu aceno, suas esposas abandonassem o pot-au-feu, a panela no fogo, e marchassem em demanda da terra da emancipação. A violenta oposição que o meu artigo despertou fez-me crer que, em vez de uma inofensiva pena malá, eu me servira de um estilete perigoso que feriu certo e fundo. A exemplo dos banhistas no mar, ao vir da onda, mergulhei para deixar passar o vaguilhão de protestos, resoluta a emergir de novo. Mas colheu-me de surpresa a nevrose celíaca, enfraquecendo minha energia, inutilizando-me absolutamente para as rudes lutas da inteligência, para as pugnas extenuantes da imprensa. Anos depois, pela imprensa, já fechei aspas, perdão, não falei. Anos depois, pela imprensa, num ataque virulento, Narcisa seria acusada de não ser autora de suas poesias, de seu nome ter sido emprestado a algum escritor jovem como pseudônimo. Hoje ainda, as mulheres enfrentam dificuldades muito específicas para viverem da escrita, do jornalismo, da poesia, das letras em geral, das artes. Eu diria que, de um modo geral, as grandes aspirações, em qualquer campo, ainda parecem mais distantes e difíceis de atingir quando se é mulher. Para nós, nossas filhas, nossas netas, Narcisa Amália escreve uma carta que apenas circunstancialmente era dirigida ao amigo Alfredo Sodré, datada de 19 de abril de 1889. Esse recado é para nós, hoje. Abro aspas. Eu diria a mulher inteligente, a coragem, a vontade, a perseverança, tudo conseguem e tudo triunfam. Molhe a pena no sangue do teu coração e insufla nas tuas criações, para que sejam imortais. Quando a morte despedaçar-te, deixarás como vestígio de tua passagem sobre a terra não as sílabas insignificantes que distinguem as individualidades,
mas um concerto de frêmitos harmoniosos que terão ressonância em todos os séculos. Obrigada, Narcisa. Gratidão a Silene. Agora a gente... A professora Maria José abriu mão, né, da sua fala, ela que está aqui representando a Escola Municipal Narcisa Amália, que se localiza em Guaratiba. É uma escola carioca, fundada em 1938, na casa doada pela senhora Hildegarda Alves Barroso Ribeiro, que trabalhou com Narcisa Amália na rede de educação. Fica aqui nosso agradecimento à senhora diretora e aos alunos que estão aqui presentes, abrilhantando esse evento. Vamos dando sequência, chama... Agora... A vereadora, presidente da Câmara, Sônia Pereira. Mas antes, eu quero registrar a presença de Fabiana, do Instituto de Inclusão por Amor. E aqueles que estão aqui representando outras instituições, por favor, se cadastrem aí e todos já se considerem, né, cumprimentados. Eu queria aqui cumprimentar a coordenadora do Centro Municipal de Terapias, Pedro Machado, né, que está aqui presente, do Centro de Práticas Integrativas, a Rosa, a Gelbinha, o jornalista sanjoanense Arnaldo Neto e tantos outros amigos que a gente vai lembrando, mas que são muitos. Então, Sônia, uma breve saudação, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Dá uma boa tarde aqui para minha deputada, Carla Machado, minha prefeita, todos da mesa, meus queridos vereadores, né, todo aí, a vereadora Joyce, falando em Joyce, eu falo de todos, né, o meu vice, Juninho Peixoto, e dizer que é uma honra muito grande, né, ter uma sanjoanense recebendo uma das honrarias mais importantes do Estado, uma mulher guerreira que sempre esteve à frente do seu tempo e hoje serve como inspiração para muitas mulheres, assim como a nossa deputada estadual, Carla Machado, presidindo essa sessão tão importante para a história cultural do nosso município. E dizer para a minha deputada que dia 1º eu fiz um projeto de resolução, deputada, e retornando o nosso plenário, que era Narcisa Amália, retornando o nosso plenário da nossa Câmara com Narcisa Amália. Obrigada. Muito obrigada à nossa presidenta da Câmara, a vereadora Sônia, e dizer que foi uma decisão inteligente e sensível. Gostaria agora de passar a palavra para a nossa querida prefeita, Carla Capucci, que está aqui também representando o Centro Cultural Narcisa Amália. Boa tarde a todos. Cumprimentar de maneira muito especial aqui a nossa querida amiga Xará, deputada do coração, Carla Machado, nossa presidente da Câmara também, querida Sônia Pereira, todos os membros da mesa, né, a Nilza, a senhora Maria José, a Ana, o Bruno, a Cristina, a Silene e a Beth. Cumprimentar todos os vereadores de São João da Barra, a Joyce, o Julinho, o Caio, o Alain, o Júnior Monteiro, o Romenico, o Eziel, o Léo, o Cacá, o Rodrigo, o Elísio e o Alain. Cumprimentar meu esposo também, Igor, que está aqui, cumprimentar a vereadora Patrícia, todas as pessoas, secretários da nossa administração, subsecretários, todos os staff, e esse povo querido
que é o nosso povo de São João da Barra, que aqui está nessa tarde incrível, proporcionada, né, pela esse orgulho que é a nossa deputada Carla para todos nós, em poder falar aqui dessa grande mulher que é a Narcisa Amália. É com muita alegria que a gente está nessa tarde ouvindo tantas histórias que a gente já conhece, mas que tem todo um momento, toda a forma de ser contada, todas as vírgulas e pontos que nos fazem refletir tantas coisas. Uma mulher inspiradora, uma mulher guerreira, uma mulher à frente do seu tempo, que é Narcisa Amália. E nós, são joanenses, temos muito orgulho por tê-la, né, como nossa mulher poetisa, jornalista e exemplo. Mas também quero fazer um link aqui muito grande do mesmo orgulho e da mesma honra que nós temos, são joanenses, em ter a nossa representante do Legislativo Estadual, a Carla Machado, da qual eu parabenizo, e sempre, né, toda vez que a gente está ouvindo e vendo o seu trabalho, como a criação desse prêmio, onde todas as escolas estaduais vão poder conhecer a Narcisa Amália, a gente tem orgulho de dizer que nós temos voz aqui no estado do Rio de Janeiro, através da deputada Carla Machado. Então, eu quero te parabenizar, Xará. Você é tão inspiradora quanto a Narcisa, e nós, são joanenses, somos muito felizes e agraciados por termos grandes mulheres com você. Parabéns pelo seu trabalho. São João da Barra agradece. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, principalmente mulheres, né, temos a inspiração nessa grande poeta e na nossa também deputada. Que Deus nos abençoe e que possamos levar para as nossas casas esses exemplos de mulheres, grandes mulheres. E, como eu sempre falo, que sejamos mulheres que levantam outras mulheres. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Muito obrigada, nossa querida prefeita, pela fala, e nossa admiração também é recíproca. É chegado o momento solene de entrega das moções de aplausos e congratulações. Passo a condução para a mestre de cerimônias, Flávia Gomes. Convido, neste momento, os agraciados. Banda União dos Operários, representado pelo regente Roberto Fernandes Martins. Próximo agraciado, Centro Cultural Narcisa Amália, representado pela prefeita de São João da Barra, Carla Capucci. Convido a próxima agraciada, a atriz Elizabeth Araújo. Próximo agraciado, Escola Municipal Narcisa Amália, representado pela professora Maria José. Próximo agraciado, Câmara Municipal de São João da Barra, representada pela presidente da Câmara, Soninha Pereira.
Próxima agraciada, a senhora Ana Friedrich, pesquisadora e docente da UF. Próximo agraciado, o historiador e jornalista Bruno Costa. Próxima agraciada, a senhora Cristina Ramalho, pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe. Convido a última agraciada, a senhora Silene Guedes, atriz, jornalista e produtora cultural. Passo a condução da solenidade para a excelentíssima deputada estadual Carla Machado. A Violeta é porque Narcisa deu o nome à sua filha de Violeta e nós escolhemos a Violeta para poder presentear. E é chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa. Um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado. Convido a senhora Nilza Erickson para que possa receber a medalha post-mortem em nome da jornalista e poeta Narcisa Amália de Campos. Cadê as palmas, gente? Agora com a palavra ela, né? A senhora Nilza Erickson, que é a neta da Narcisa, bisneta da Narcisa.
Bom, tá bom com o microfone? Boa tarde a todos. Não imaginava que tanta gente estaria aqui hoje interessada em saber mais sobre a Narcisa. E tudo a partir, né? Para você levantar aqui um pouquinho. Levanta a cadeira um pouquinho. Levanta um pouquinho para ficar mais alto. Tá. Ah, estava baixo. Levanta mais um pouquinho? Não, então não, tá bom. Acho que agora está melhor, né? Então, eu não imaginava que tanta gente estaria aqui hoje interessada em saber mais alguma coisa dessa minha bisavó. Para nós, na família, ela era uma pessoa determinada e forte e que tinha escrito um livro que tinha sido muito bem recebido na época, mas que depois foi apagada. Então, a Carla Machado, primeiro, o agradecimento de ter conseguido, né, a partir da sua relação lá com São João da Barra, né, trazido essa homenagem à Narcisa aqui. E eu queria contar uma história, assim, porque tem a ver com essa relação, né, e a descoberta da Narcisa, né, e de os descendentes dela. Eu não estaria aqui hoje se não tivesse acontecido assim. Vou contar. Foi uma surpreendente descoberta, né, da descendência, né, de Narcisa. Então, um pouco da história desse encontro. Em certo momento, eu tinha o original Nebulosas em casa, que tinha herdado de minha mãe e de minha avó, e resolvi fazer uma nova edição, né? Porque esse original já estava se desfazendo comigo. O papel já estava com sinais assim de se desfazer. E eu procurei o editor, né, meu amigo, e perguntei quanto custa fazer uma edição para a família pequena. Ele disse, tira isso daqui, que isso aqui está cheio de fungo, vou adoecer. Parecido com o que a Cristina também tinha falado, né? Não posso, mas passa isso aí para a minha equipe, que então vamos fazer, né, uma edição que seria familiar, vamos dizer assim. Nisso, essa sincronia, né, eu desejava deixar para a família, né, uma edição em nova encadernação, né. Em sincronia com isso tudo, assim como Cristina também já trouxe, né, alguns eventos assim extremamente imprevisíveis começaram a acontecer. Nesse exato momento em que eu procurei esse editor, eu não tinha ideia de que a Ana Faidrich estava lá na editora Gradiva fazendo uma reedição do livro Nebulosas. Ela não sabia da minha existência, nem eu da dela, nem dessa nova reedição. Bom, então, a Ana, essa professora, pesquisadora, né, de literatura, resgatava na sua pesquisa as mulheres do século XIX, que ela já contou essa história, e que já haviam deixado obras de vanguarda, de peso e de extraordinário valor. Então, o que acontece? Eu fico sabendo dessa reedição, né, nessa editora, e resolvo entrar em contato com a Ana. E ela, surpresíssima, me disse, ué, a Narcisa teve descendentes? Teve filhos? E então marcamos um... Eu disse, teve, eu sou bisneta dela. Ela teve uma filha, Alice, né, Violeta, né, e depois minha mãe, a neta. Então, marcamos um café, né? E nos encontramos, e então nos conhecemos. Aí começou, né, um ciclo de relações minhas, né, com tudo que estava sendo resgatado, né, da Narcisa, que até então ela estava só no âmbito familiar, né? Sabíamos que ela tinha nascido em São João da Barra, nunca tínhamos, né, ninguém da família ido lá. Quer dizer, esse apagamento também, né, acabou, né, chegando a nós, na família, né? Porque, para nem se saber que ela tinha tido uma filha, né, de fato, foi uma coisa assim, incrível isso. No entanto, quer dizer,
foram vozes, né, desse século XIX importantes que foram caladas, né, e o seu brilho apagado. Nós hoje vemos aqui o brilho que a Narcisa Amália até hoje está, né, aí espalhando, né, quer dizer, está cada vez mais divulgado, cada vez mais conhecido nos currículos da faculdade, das escolas, né, e das novas edições, né, da obra dela. Então, que brilho foi esse, né, que tão cheio de fulgor, que foi apagado, né, do século XIX para cá. Já se sabe algumas razões desse apagamento, né? Então, e essa reedição da Gradiva foi em 2017, né? E eu me apresentei, então, como bisneta, né, que surpreendeu a todos, pois não sabiam, né, de descendentes da Narcisa. Fez parte desse apagamento, né? Pergunto eu, que ela sofreu? Né, esse não saber dessa nossa relação, né? Então, Narcisa teve uma filha, Alice Violeta, minha avó, que, por sua vez, teve 2 filhos, minha mãe e meu tio. No âmbito familiar, era ela admirada como forte e determinada, mas também entristecida com o fechamento do espaço cultural e editorial para sua obra. Hoje, eu tenho muito a agradecer ao resgate de sua obra e a importância cada vez maior, né, do reconhecimento de seus escritos publicados. Então, a todos aqui na mesa, minha gratidão. Ana, Bruno, Silene, Cristina, Beth, Carla, enfim, responsáveis por trazer finalmente à luz o brilho de Narcisa. Sem o trabalho de vocês, não estaríamos hoje aqui para receber essa homenagem. A minha bisavó, razão de orgulho para nós da sua família. Muito bem. Aplausos aqui para a Nilza, bisneta da eterna Narcisa Amália, essa mulher guerreira de fibra. Parabéns a toda a família, né? Lembrar que ela nasceu exatamente no dia 3 de abril, né, de 1852 e faleceu no dia 24 de junho de 1924, o dia de São João Batista, padroeiro de São João da Barra, 24 de junho. O seu pai, o pai de Narcisa, né, seu bisavô, o jornalista, poeta e educador Jacome de Campos, foi fundador do primeiro jornal de São João da Barra, o Paraibano. Com 11 anos, ela mudou para Resende. Ela casou 2 vezes, primeiro aos 13 anos e outra vez aos 28 anos. No segundo casamento, sofreu violência doméstica do marido, que não aceitava a sua posição de destaque nos meios literários e culturais. Divorciou-se aos 33 anos e se mudou para aqui, para o Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar no magistério. Publicou o seu primeiro e único livro de poesias nebulosas em 1872. Sua poesia foi recepcionada com grande e positiva repercussão à época, elogiada por figuras como Machado de Assis, como já foi falado anteriormente, mas também José do Patrocínio e o imperador Pedro II. Considerada uma das primeiras jornalistas profissionais do país, escreveu textos para diversos periódicos pelo país, especialmente com artigos sobre a condição da mulher e defesa do abolicionismo. Então, é uma honra para a gente passar às suas mãos, a bisneta, essa medalha, essa maior comenda aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E agora eu convido a Banda União dos Operários. Palmas, gente, para Nilza, para a família, para a Narcisa. E agora eu convido a Banda União dos Operários para a apresentação de uma
peça musical. Músicas Africano e o Poeta e Recordações do Itatiaia. Quero também registrar a presença de um coletivo de autores sanjoanenses aqui presentes no evento. Palmas também, né, além da União dos Operários, para a Narcisinha aqui presente, né, gente? São João da Barra é uma terra de artista. Gostei da surpresa. Ô, Narcisinha, palma, gente. Aí. Mas a última, né, que é uma pena, mas a última apresentação. Acho agora é Recordações do Itatiaia. Então tá bom.
Palmas! Agora as palmas mesmo, né? É muita emoção, é muito talento reunido. E nós queremos aplausos lá, Banda União dos Operários, Banda Centenária de São João da Barra. Muito obrigada pela presença, pela linda apresentação. E eu gostaria de convidar aqui o Ian Roberto, esse jovem talentoso que fez um trabalho artístico aqui também, no decorrer, ele que é autista, e ontem nós comemoramos, né, o dia da conscientização, né, do autismo, né, e que sabemos o quanto precisamos respeitar, que seja feita justiça, que os direitos sejam assegurados, e que eles são muito capazes e muito talentosos. Então, palmas para Ian Roberto. Calma aí, vamos lá, fala aqui. Obrigado, Carla Machado. Gente, tudo muito lindo, né? Lindo demais. Meus desenhos, eu fiquei apaixonada. Olha só, gente. Saiu até as meninas do cerimonial, ó. Muito bom, muito bom. Bom, agora vamos à saudação final, né? A gente fica feliz, né? Muito feliz. Antes de encerrar esta justa homenagem a Narcisa Malha, quero destacar a sua ligação com a fé. Entusiasta do kardecismo, Narcisa realizava reuniões espíritas em sua residência em Resende, demonstrando sua busca incessante por conhecimento e compreensão espiritual. Curiosamente, ao longo do século XX, diversos poemas psicografados foram atribuídos à consciência ou ao espírito de Narcisa, incluindo obras recebidas por Chico Xavier. Um desses poemas, intitulado Mãe, reflete com sensibilidade e profundidade os sentimentos maternos e a conexão entre mães e filhos. Não sei declamar, mas eu vou lê-lo com todo amor, porque eu preciso compartilhar com vocês esse poema, e sob o título de Mãe. O espírito culpado em lágrimas vagueia. O tempo é o mar de dor em que se perde agora. É um duende a gemer na lagoa que o devora. Entre muros mentais ergue a própria cadeia.
quer voltar ao passado, implora, titubeia. Nisso, a ideia de Deus é faísca de aurora a surgir-lhe no peito, e o peito se lhe inflora. Dá-se a luz da oração e a fé se lhe incendeia. A prece alcança o azul e as súbitas se eleva. Alguém envolve do alto aos turbilhões da treva, afaga o sofredor, cansado e maltrapilho. E uma filha de Deus, quando em sono profundo, abre os braços de mãe para trazê-la ao mundo. Ele nasce e ela canta: ah, meu filho, meu filho. Este poema, atribuído a Narcisa Amália, encapsula a essência do amor materno e a conexão divina que ele representa. Que possamos levar conosco essa mensagem de amor incondicional e dedicação, inspirados pela vida e obra de Narcisa Amália. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, pedir desculpa por aqueles que eu não registrei presença aqui, mas cada um de vocês, né, foi muito... A presença de cada um de vocês é muito importante para a gente. E eu reitero o nosso respeito e admiração aos homenageados de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, em especial a turma boa que trabalha no gabinete comigo, que eu não vou citar nominalmente, para eu não esquecer ninguém e dar ciúme. Então, amo vocês, muito obrigada. Aproveito para convidá-los para um coquetel que vai ser oferecido aqui em cima na galeria agora. Tenham todos uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão. E uma boa viagem de retorno para vocês. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão.